Olá, colegas. Hoje eu trago mais um vídeo aqui falando de ultrassom reumatológico além das articulações, né? Então, quais doenças, além das doenças que causam acometimento articular, né? Nós podemos também utilizar o ultrassom na área da reumatologia, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Schmidt, sou reumatologista e atuo com ultrassom já na minha rotina diária há mais de 10 anos, tá? E hoje eu trago a doença chamada síndrome de Sjögren ou Sjögren, né? Também chamada de síndrome seca, né? Que é uma doença que afeta principalmente as glândulas exócrinas, né? Obviamente essa doença também pode, né, fazer acometimento de articulações, como artrites e artralgias, mas a característica principal dessa doença é o acometimento das glândulas exócrinas, em especial as glândulas salivares e as glândulas lacrimais, né? Então, a gente observa que os pacientes com sintomatologia típica vão se queixar de olho seco, tá? E de boca seca também, tá? E no cenário, nesse cenário, né, dessa queixa, principalmente da boca seca, né, da xerostomia, a gente pode lançar mão da ultrassonografia para avaliação das glândulas salivares, chamadas glândulas salivares maiores, né? Que são as parótidas e as submandibulares, tá? Então, o ultrassom é um método excelente para avaliação dessas glândulas, né? São glândulas superficiais, né? Então, por meio dos transdutores lineares, com frequência mais alta, a gente consegue fazer avaliações bem satisfatórias dessas glândulas, tá? Então, a gente vai avaliar a ecogenicidade, a homogeneidade dessas glândulas, né? O ultrassom ele tem uma sensibilidade semelhante à cialografia, também à cintilografia das glândulas salivares, né? E tem uma especificidade comparável até da própria biópsia de glândulas salivares menores, né? Que são as glândulas que a gente faz a biópsia na região da mucosa labial, né? Interna, né? Mucosa oral. Então, os estudos mostram que tem uma especificidade até comparável com o que seria essas biópsias que seria um exame de padrão ouro, né? Para diagnosticar a síndrome de Sjögren, tá? É, e tem um dado interessante, quando a gente adiciona, né, ao ultrassom, os critérios de classificação, né, do consenso americano e europeu para diagnóstico de síndrome de Sjögren, né, ou Sjögren, né, a gente aumenta a sensibilidade, né, de 77 para a 87%, não afetando muito a especificidade, que é muito boa, né? Então, existe um aumento de sensibilidade, né, que é justamente o que a gente quer quando a gente quer fazer, né, quando a gente está buscando fazer um diagnóstico, né, precoce, né, de maior quantidade de pacientes possível, tá? Existem diversas classificações ecográficas, né, para avaliação da síndrome de Sjögren, né? Todas elas são meio parecidas, né? Eu trouxe um estudo aqui de uma classificação chamada Raman Force, né, que é de 2015, né, na minha opinião, né, ela é uma das mais didáticas possíveis, né? Ele faz uma classificação em graus de acometimento glandular, de 0, que seria o normal, até 3, né? O grau 0, então, é normal, né? Então, padrão glandular, né? A ecogenicidade das glândulas de forma homogênea, normal, né? Aquele tecido glandular simétrico e homogêneo, né? O grau 1, quando a gente tem poucas, né? Pequenas e poucas áreas anecoicas e hipoecoicas no interior dessas glândulas, tanto parótidas quanto submandibulares, né? O grau 2, quando tem pelo menos uma das glândulas severamente afetada, com múltiplas áreas anecoicas e hipoecoicas, mas ainda apresentando algum grau de parênquima normal, né? E o grau 3, quando a gente tem um acometimento generalizado de pelo menos duas, né, glândulas, né, com um mínimo de tecido glandular normal, de aparência de aspecto normal, e pelo menos grau 2, né, que seria o grau acima ali, nas outras duas glândulas remanescentes, né? Estamos falando de parótidas bilateral e submandibulares bilateralmente, tá? E como é que é a interpretação disso, né? Quando dá o score 0 ou 1, o 0 vai ser o normal, né? E o 1 pode ser inespecífico, quando tem só pequenas áreas anecoicas ou hipoecoicas, né? Ele classifica, isso considera, né, como inespecífico, né? E o grau 2 ou o grau 3 já são alterações já anormais, né? E são típicos, né? Dados como típico para síndrome de Sjögren, tá? Então, sempre levar em consideração mais o grau 2 ou 3, o 1 ainda ele considera, né, interpreta isso como achados inespecíficos, né? Aqui é uma foto do próprio artigo, né, do Raman Force, da classificação, né,
mostrando aqui o A, que seria um grau 0, né, um paciente normal, né, uma glândula submandibular normal, aqui no caso, o exemplo que ele colocou na imagem, uma glândula submandibular, né? A letra B aqui nessa imagem à direita, né, seria um grau 1, né, quando tem pequenas áreazinhas, né, separadas com a maior parte do parênquima normal, né, então aqueles achados mais inespecíficos, né. Aqui seria um grau 2, quando a gente tem já várias áreas, né, de acometimento glandular, com ainda algumas áreas preservadas, né. E o 3 é quando a gente tem, né, um acometimento difuso da glândula, né, com múltiplas áreas anecoicas e hipoecoicas e praticamente nenhuma ou muito pouco tecido glandular normal ali no permeio, né? Então, essa é a classificação de Raman-Force para avaliação ecográfica da síndrome de Sjögren, né? Esse aqui é um caso meu aqui da clínica, né? Um caso que foi apresentado no pôster no Congresso Brasileiro de 2015, né? Mostrando também uma glândula submandibular, um paciente nosso aqui com síndrome de Sjögren, né? No qual ele apresentava, né, parte dessa glândula com essas alterações, né? Esses achados, né, de hipoecogenicidade, né, até algumas áreas mais anecoicas, praticamente, né, áreas nodulares, e parte da glândula estava normal. Então, seria uma classificação Raman-Force grau 2 aqui nesse nosso exemplo, né? E a gente pode também utilizar o Power Doppler aqui para fazer a avaliação, né, do processo inflamatório glandular, né? Então, notem aqui que esse paciente apresentou, né, uma quantidade considerável de sinais ao Power Doppler nessa glândula aqui. A gente fez a avaliação da submandibular direita, né, ele tinha bilateral, nas submandibulares, né, e também a utilização do Doppler espectral aqui também mostrando o índice de resistência baixo, né, corroborando com a ideia de que isso é um processo inflamatório acontecendo ali nessa glândula salivar, no caso aqui a submandibular, tá? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Aproveite para se inscrever no canal do YouTube, se você está assistindo aqui pelo YouTube, né? E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você quer saber mais, se aprimorar mais sobre a ultrassonografia reumatológica, esse é o meu site, ultrassonreumato.com.br. Aqui nesse site a gente encontra todos os meus cursos, né, tanto o curso presencial quanto cursos online de ultrassonografia reumatológica, e também o meu programa VIP de acompanhamento de alunos, que é mentoria em ultrassom reumatológico. Tá? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até os nossos próximos vídeos. Até mais!